Orgulho e Preconceito. Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth ficaram sozinhas, a primeira, que anteriormente fora mais discreta nos seus elogios de Sr. Bingley, confessou a sua irmã o quanto admirava. Ele é exatamente o que um rapaz deve ser, acrescentou. Ajuizado, alegre, animado. Nunca vi maneiras tão distintas, tanta espontaneidade e tão boa educação. Também é bonito, replicou Elizabeth. Qualidade que um rapaz deve possuir se possível. Assim, sua personalidade se torna completa. Fiquei muito lisonjeada por ele ter me pedido para dançar uma segunda vez. Não esperava tal galanteio. Não? Pois eu o esperava por você. Mas esta é uma das grandes diferenças entre nós. Os galanteios sempre a surpreendem. A mim, nunca. Nada mais natural do que ele pedi-la para outra dança. Não podia deixar de reconhecer que você era 5 vezes mais bonita do que qualquer outra moça na sala. Não lhe fique grata por isso. Na verdade, ele é muito agradável, e eu lhe dou licença de gostar dele. Você já gostou de muitas pessoas mais estúpidas? Minha querida Lizzie, você bem sabe que tem uma inclinação para gostar em geral das pessoas. Nunca encontra defeito em ninguém. Mas seus olhos todos são bons e agradáveis. Nunca ouvi você falar mal de quem quer que seja em toda a minha vida. Não desejaria censurar ninguém irrefletidamente, mas sempre digo o que penso. Eu sei, é isso que me espanta. Sensata como você é, deixar-se enganar tão simploriamente pela loucura e pelos absurdos dos outros. A candura afetada é bastante comum. Encontra-se por toda a parte. Mas ser cândida sem ostentação ou artifício, ver o lado bom do caráter de todo mundo, torná-lo ainda melhor. Ignorar o lado mau são as coisas que lhe pertencem exclusivamente. E você gostou também das irmãs daquele homem, não é? As maneiras delas não são tão agradáveis quanto as de Sr. Bingley. De certo não. A princípio. Mas são moças muito agradáveis quando se conversa com elas. Senhorita Bingley vai morar com o irmão e dirigir a sua casa. Se não me engano, encontraremos nela uma excelente vizinha. Elizabeth nada respondeu, mas não ficou convencida. O comportamento daquelas moças durante o baile não fora calculado para agradar a todo mundo. Dotada de maior rapidez de observação do que a irmã e de menos docilidade de gênio, e possuindo, além disso, uma faculdade de julgamento que nenhuma complacência consigo mesma obscurecia, Elizabeth se sentia pouco disposta a aceitar aquelas pessoas. Eram de fato moças distintas, não lhes faltava bom humor quando estavam contentes, nem o poder de agradar quando desejavam, porém, eram orgulhosas e convencidas. Além disso, eram bastante bonitas e tinham sido educadas num dos principais colégios particulares de Londres. Possuíam uma fortuna de 20.000 libras, costumavam gastar mais do que deviam e associar-se com pessoas de classe. Tinham, portanto, as aptidões necessárias para pensar bem de si mesmas e mediocremente dos outros. Provinham de uma família respeitável do norte da Inglaterra, coisa que guardavam mais profundamente impressa em sua memória do que o fato de sua fortuna, bem como a do irmão, terem sido adquiridas no comércio. Sr. Bingley herdara do pai uma fortuna calculada em 100.000 libras. Este tencionara comprar uma propriedade, mas morrera antes de realizar o seu projeto. Sr. Bingley alimentava a mesma ideia e, às vezes, escolhia o seu condado. Mas, como dispunha agora de uma boa propriedade e da liberdade de uma casa senhorial, muitos daqueles que lhe conheciam o gênio acomodatício desconfiavam de que acabasse o resto dos seus dias em Netherfield, incumbindo da compra a próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas para que ele possuísse um domínio particular. No entanto, embora Sr. Bingley estivesse agora estabelecido apenas como locatário, Senhorita Bingley de modo algum se recusava a presidir a sua mesa. E Senhorita Hurst, que se tinha casado mais pela importância social do que pela fortuna do marido, não se encontrava menos disposta a considerar a casa do irmão como a sua própria, desde que a mesma lhe conviesse. Havia apenas 2 anos que Sr. Bingley atingira a maioridade, quando, devido a uma recomendação ocasional, se sentira tentado a visitar Netherfield House. E de fato a visitou durante meia hora,
ficando satisfeito com a situação e os quartos principais. Ouviu os elogios da proprietária e alugou-a imediatamente. Entre ele e Darcy havia uma amizade muito firme, apesar de seus caráteres serem opostos. Bingley era caro a Darcy pela doçura, fraqueza e maleabilidade do seu gênio. Embora essas qualidades contrastassem de modo absoluto com as suas, e Darcy não parecesse nada descontente com as que lhe tinham cabido por sorte. Bingley desconfiava cegamente na força dos sentimentos de Darcy e tinha a mais alta opinião das suas ideias. Em inteligência, Darcy era superior. Bingley não era de modo nenhum deficiente em força mental, mas Darcy era mais vivo. Era ao mesmo tempo altivo, reservado, desdenhoso, e suas maneiras, apesar de bem educado, eram pouco convidativas. A esse respeito, o seu amigo levava grande vantagem. Bingley tinha a certeza de agradar, onde quer que aparecesse. Darcy estava sempre ofendendo os outros. A maneira pela qual ele se referia ao baile de Merrington era bastante característica. Bingley dizia que nunca encontrara gente mais agradável, nem moças mais bonitas em toda a sua vida. Todos tinham sido amáveis e atenciosos com ele. Não tinha havido formalidade nem friezas, e sentira-se logo à vontade com todos na sala. Quanto à senhorita Bennet, não podia conceber que um anjo fosse mais belo. Darcy, ao contrário, afirmava que havia assistido a uma reunião em que não havia beleza nem elegância. Não sentira o menor interesse por nenhuma pessoa e tampouco recebera a atenção de alguém. Reconhecia que senhorita Bennet era bonita, embora sorrisse demais. Senhorita Hurst e a sua irmã concordaram com isso, mas ainda assim admiravam senhorita Bennet e declararam que era uma moça encantadora e que não se oporiam a entrar em relações mais estreitas com ela. Ficou estabelecido, portanto, que senhorita Bennet era uma moça encantadora, e Bingley se sentiu autorizado com esses elogios a pensar nela da forma que desejasse.